Deus. Somos privilegiados, porque o Senhor está no nosso meio. Amém? Quantos podem sentir a presença sutil e permanente do Espírito Santo aqui essa noite? Aleluia, Ele está aqui, sabe por quê? Porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Ele disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei com eles. Então o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, não é porque existem cadeiras aqui, ou som, ou um púlpito. Ele está aqui porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Nós nos reunimos, nós deixamos nossos lares, deixamos os afazeres e nos reunimos aqui para buscar aquele que vive e reina para sempre. Por isso Ele está aqui, eu creio nisso. Você crê? Eu creio nessa verdade. Ele disse e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então Ele está aqui. Aleluia. E se Ele está aqui, eu quero fazer um convite para você. Não perder o seu tempo de forma alguma aqui dentro desse lugar, porque a presença do Senhor é preciosa. Amém, irmãos? A presença do Senhor é preciosa. Aqui não é lugar para bater papo com o seu amigo de banco. Aqui não é lugar de cortar as unhas. Aqui não é lugar de atender o celular. Aqui é o lugar onde nós estamos totalmente ligados à presença do Senhor, para buscar uma porção que Ele tem para nós. Pelo menos eu vim aqui para isso essa noite. Amém? Então desliga o seu celular, né? Esqueça se o seu esmalte está bem, se você precisa fazer amanhã ou não. Deixa para outra hora. Agora é hora de trazer todos os nossos pensamentos à presença do Senhor. Agora é hora de focarmos a nossa visão. Agora é hora de nós abrirmos o nosso coração, esquecer de tudo lá fora, tentar esquecer dos problemas, esquecer do mundo lá fora e focarmos na presença do Senhor e na sua palavra, porque tudo que o nosso espírito precisa está aqui. Tudo que o nosso espírito precisa, a paz que você precisa na tua casa, no teu relacionamento, a paz que você precisa no seu trabalho, a paz que você precisa está aqui, ela se encontra aqui. O segredo se encontra na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. E quando você abre a Bíblia, quando nós nos reunimos para ouvir o que a Bíblia nos diz, nós estamos ouvindo as palavras que saem diretamente da boca de Deus. Aleluia, aleluia. É como se Deus estivesse falando frente a frente. Assim como eu te vejo e você me vê, o Senhor está falando conosco essa noite. Assim como é certeza, como eu tenho a certeza de te ver aí e saber que você está aqui, nós temos que ter a fé de que Ele está aqui, de que o Senhor está aqui. A nossa torre forte está aqui, o nosso seguro está aqui, o nosso alimento está aqui, aquele que nos deu a vida está aqui. Nós temos que ter essa fé, nós temos que crer que Ele está aqui e que Ele quer falar ao nosso coração essa noite. Meu coração está saltando de alegria por poder estar na presença dEle. E como é bom quando nós nos reunimos e sentimos a sua presença, é sinal que Ele está conosco. O Emmanuel, o Deus presente, o Deus conosco, aquele que controla todas as coisas, o único Deus, o Deus que nos deu a vida, o Deus que não só nos deu a vida, mas depois de a perdê-la, lá no princípio, na desobediência, Ele vem com o seu plano infalível de salvação e nos devolve a vida eterna que havíamos perdido. Ele está aqui, Ele está aqui, e Ele deseja que você venha beber da sua palavra, não da minha palavra, porque eu sou homem como você, igual a você, com as mesmas limitações, mas aquele que quer ministrar ao meu e ao teu coração, Ele vai além das nossas expectativas. Aquele que quer ministrar ao meu e ao teu coração,
Ele sabe muito bem de tudo aquilo que precisamos. Ele conhece nossa vida nos detalhes. Ele conhece o que nós pensamos. Ele conhece o que nós sentimos. Ele sabe muito bem o que nós precisamos. E Ele está aqui para falar conosco. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 18. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 16. Para que você entenda a história que nós vamos ler essa noite. Eu sei que muitos já conhecem a história do profeta Elias, na famosa ocasião quando ele pediu para que Deus o respondesse através de fogo, e ele o fez. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela fala há milhares de anos, e na mesma intensidade, na mesma força, ela fala até nos dias de hoje. E ela continuará falando, porque ela é eterna, ela é viva, ela se renova. O mesmo versículo que eu leio hoje e sou ministrado de uma forma, amanhã, se eu o ler novamente, ele vai falar comigo na mesma intensidade, de uma forma diferente. E isso é, a palavra de Deus é viva. Esse é o porquê que a palavra de Deus é viva e eficaz. E nessa ocasião, quando Elias, ele roga a Deus para que Deus o responda naquele momento com fogo. Eu quero explicar o contexto todo dessa história, porque nós vamos tirar algumas lições e alguns princípios muito importantes para a nossa vida, não só espiritual, mas a nossa vida física, a nossa vida emocional, na nossa família. Quando Elias orou a Deus para que respondesse com fogo, o povo de Israel estava passando momentos de seca. Creio eu que no domingo eu ministrei quando Elias, disse ali para o rei Acabe que não iria chover até ele liberar uma palavra sobre a terra. E até chegar nessa ocasião em que nós vamos ler essa noite, passaram-se 3 anos em que nem um pingo de água desceu do céu, e a Bíblia diz, nem o orvalho subiu pela manhã na terra para regar nada. A situação no meio daquele povo estava crítica, não havia água, havia uma escassez de água muito grande. Não havia como plantar, o que se plantava se perdia. Os rios se secaram, as fontes se secaram. Preste atenção nesse detalhe. Tudo estava seco, havia fome. Os alimentos que restaram subiam de preço. Da troca, era absurdo o preço da troca por um simples mantimento para matar a fome no dia a dia. Então essa era a circunstância em que o povo se encontrava. Há mais de 3 anos sem chover. Nós estamos passando aí por uma seca muito grande em certa região do nosso país. Mas não ficou 3 anos sem descer água. Choveu, mas choveu pouco. E mesmo assim, estamos com muita dificuldade. Se não chover, é perigoso entrar numa crise muito grande pela falta da água. Mas naqueles dias, passaram-se mais de 3 anos sem cair uma gota do céu. Seca extrema, fome extrema. Qual era a necessidade do povo? Eu te pergunto, qual era a necessidade do povo naquele momento? O que eles mais precisavam era do quê? Do quê, irmão? É simples. É água. A necessidade maior do povo ali, olhando a olho nu, era água. Eles estavam precisando de água. Eles precisavam de um milagre para que a chuva voltasse e enchessem os rios e as fontes voltassem a jorrar novamente. Eles precisavam de um milagre.
A necessidade daquele povo era água. Eles precisavam de água. Mas agora eu quero que você coloque a tua necessidade diante do altar de Deus essa noite. Talvez o que eu precise para a minha vida, você está cheio. Talvez o que você precisa para a sua vida, eu possa estar cheio. A minha necessidade não é a necessidade de todos. Cada um de nós temos nossas necessidades. E diz a palavra do Senhor que Deus nos trata individualmente. E Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece a tua necessidade. Você que veio aqui essa noite e acha que é um estranho. Você pode ser um estranho para algumas pessoas aqui. Mas para o Deus deste lugar você não é estranho. Ele te conhece muito bem. Você é filho dele. Ele te criou, Ele te gerou lá do ventre da sua mãe. Ele te conhece toda a tua caminhada. Ele conhece você. E o que Ele sabe é aquilo que você precisa. Ele sabe muito bem o que eu preciso. Ele sabe que nós precisamos. A necessidade do povo era água. Estavam sedentos, animais morrendo de sede e de fome, porque não havia nem água. E não havendo água, consequentemente, não há comida. Não é assim, irmão, que funciona? A água é o início de tudo. É a necessidade, é aquilo que traz vida. A água. E havia uma escassez e uma seca muito grande. Depois de 3 anos e meio, mais ou menos, sem chover sobre aquele lugar. Então este era o cenário em que o povo de Israel, o rei da época, que era Acabe e Jezabel, e o profeta Elias, que estava fugindo da presença do rei, porque o rei queria matá-lo, por causa da palavra que ele liberou, que não haveria mais chuva. E no versículo de número 16, do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Elias encontrou Obadias e disse: olha, vai até o seu rei e diga para ele reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, e leve também os 450 profetas de Baal, de um ídolo, de um suposto Deus, e leve também os 400 profetas de Acera, um outro Deus também, em que o povo estava adorando e venerando naquela época. E essa era a mensagem. Então diz a palavra de Deus que Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? É você quem está perturbando a nação de Israel? Versículo 18: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Algo aqui me chamou a atenção neste primeiro contato em que Elias teve com o povo de Israel novamente. Havia-se a ideia em que todos os profetas de Deus haviam se morrido, mas Elias estava ali e outros profetas estavam escondidos, diz a palavra do Senhor. Mas Elias, cheio da autoridade de Deus, chega diante de Acabe e faz essa proposta. Precisamos colocar um ponto final hoje na dúvida. Diga comigo, dúvida.
Diga para o seu irmão: meu irmão, quem duvida, nada consegue. Precisamos tirar toda dúvida do nosso coração. Olha o que Elias disse para o povo no primeiro contato. Preste atenção aqui. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? O que Elias estava dizendo? O povo, uma hora adorava ao Senhor, outra hora adorava Baal, outra adorava a Acera. Então o povo estava em dúvida de realmente quem era o verdadeiro Deus. Quem era o verdadeiro Deus? Havia uma dúvida muito grande no coração do povo. E essa dúvida levou o povo a viver uma vida oscilante. Uma vida que oscilava, uma vida espiritual oscilante. E sabe de uma coisa, irmão? Quando eu oscilo, quando eu não sei o que eu quero realmente na minha vida espiritual, eu fico debaixo de opressão. Eu vivo escravo, porque a dúvida, ela é presente na minha vida. Eu quero ler em Tiago, parar um pouquinho aqui na história, e lá para Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Tiago, capítulo 1, do versículo 6 a 8. E vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, que tem uma vida espiritual que oscila, que não sabe realmente o que quer e em que crer. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Preste bem atenção o que diz aí. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que... Irmão, é um perigo ser instável na vida cristã. É um perigo deixar a dúvida rondar o nosso coração. O povo se encontrava em dúvida. A dúvida era presente no coração do povo. Por isso o povo estava escravizado. Por isso o povo estava longe de Deus. Por isso não chovia há mais de 3 anos e meio naquela terra. Por isso havia o sofrimento. Porque o povo ainda não havia decidido quem realmente era o Deus verdadeiro. Que Deus era o Deus verdadeiro. Então eles adoravam a Baal, a Acera, outros deuses. Voltava às vezes a adorar ao Deus verdadeiro, mas logo estava oscilando novamente na sua fé. Por isso a escravidão, por isso as perdas, por isso o sofrimento. Olha o que a Bíblia diz sobre oscilar na fé. Olha o que a Bíblia diz de não ser alguém enraizado na palavra, de alguém que é como a onda do mar, que um dia vai, estou cheio de fé, mas hoje não, né? Montanha russa. A Bíblia diz aqui em Tiago: se tal pessoa acha que receberá algo de Deus, está enganada. Nós devemos tirar toda dúvida a respeito daquilo que Deus é. Ele é fiel e verdadeiro, e ponto final. Passe o que for, aconteça o que acontecer, não existe outro caminho, não existe outra saída. Deus é Deus, Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima de tudo e de todos, Ele é soberano, e nós não podemos duvidar disso. Então, na nossa fé cristã, o primeiro passo em direção a uma fé consistente, a uma vida cristã consistente, permanente, é não duvidar daquilo que a palavra de Deus nos diz. Diga para alguém perto de você: tire toda dúvida do seu coração a respeito do seu Deus. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Vamos voltar lá 1 Reis capítulo 18, no versículo 20, a parte B. Então Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando? Vem cá. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no.
O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Olha o desafio, preste bem atenção nesses detalhes aqui. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado, pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Eu imagino o silêncio que havia no céu naquele momento. O desafio estava lançado naquela tarde, naquela manhã. O desafio estava lançado. O Deus que respondesse com fogo, este seria Deus. Quantos aqui estão esperando uma resposta do Senhor? Quantos aqui têm orado para algo, dizendo: Senhor, me responde? Nós vamos aprender alguns detalhes aqui, o que traz a voz de Deus para as nossas vidas. Amém? O que faz Deus responder a nossa oração. Então ali estava o desafio. E diz a palavra de Deus então que os profetas de Baal começaram toda a sua cerimônia, para que o Deus deles respondesse com fogo. E diz a palavra do Senhor, versículo 26: então pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Nada, não havia resposta. Não havia resposta dos céus. E diz a Bíblia que eles pulavam, se cortavam, e Elias, ele creio em cima de uma pedra, começou a zombar, e a dizer: gritem mais alto, às vezes o Deus de vocês está ocupado, às vezes ele viajou. E diz a palavra de Deus que até a tarde nada aconteceu. Todo aquele esforço foi em vão. Versículo número 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E aqui começa, meu amado irmão, todo um trabalho de restauração, para que Deus pudesse responder. Todo um trabalho de restauração, rico em detalhes, que fez com que Deus respondesse naquela tarde com fogo e lambesse todo o altar, para que o povo todo declarasse que Ele realmente era o Deus verdadeiro. Eu preciso de uma resposta. Quantas vezes clamamos a Deus e não ouvimos respostas? Mas Elias sabia muito bem o que precisava ser feito naquela tarde. Depois de toda aquela bagunça em cima do altar, depois de um altar destruído, diz a palavra do Senhor, então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se,
E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Altar nos fala de lugar de sacrifício. O altar era onde era colocado o sacrifício e oferecido a Deus. A primeira coisa que Elias fez não foi orar, não foi gritar, mas ele sabia muito bem que algo precisava ser feito antes de colocar ali o sacrifício e continuar com aquela cerimônia. O altar estava em ruínas, diz a palavra do Senhor. E para que Deus responda às minhas orações, para que Deus ouça as minhas orações, o altar da minha vida tem que estar na condição propícia para ser colocado o sacrifício. Muitas vezes choramos, gritamos, clamamos a Deus, mas o altar da nossa vida, o altar que mantém a comunhão com o nosso Deus, às vezes está em ruínas. Às vezes eu venho para a igreja, eu clamo, eu oro, eu jejuo, mas a minha vida, o altar da minha vida está em ruínas. Às vezes eu olho, eu jejuo, eu clamo a Deus, mas eu sou um mau filho, sou um péssimo filho. Às vezes, um péssimo pai, não uma boa mãe, ou um pai ausente. Às vezes o meu testemunho lá fora, no trabalho, na vida secular, não tem sido tão bom assim. Restaurar o altar. Você precisa da resposta de Deus? Você precisa de um milagre de Deus? Primeiro passo: restaurar o nosso altar, restaurar a comunhão. O pecado distancia o homem de Deus. Se eu tratar a minha esposa com amargura, as minhas orações são interrompidas, diz a palavra. E como às vezes eu quero que Deus ouça a minha oração e me responda, sendo que eu não tenho sido um bom marido, sendo que no meu lar, na minha casa, não tem sido um lugar de paz, um lugar de comunhão, sendo que o altar da minha vida está em ruínas. Esse é o primeiro passo. Não adianta vir um novilho, não adianta dobrar os joelhos, não adianta clamar a Deus, se o altar está rachado. E foi a primeira preocupação de Elias ali naquela tarde. Ele precisava de uma resposta. Deus precisava responder para que o povo conhecesse quem realmente era Deus. E muitas vezes temos deixado o altar da nossa vida em último lugar. Lembramos das orações, lembramos dos jejuns, mas o altar está rachado. Aquilo que mantém ligada a comunhão com Deus está em ruínas, e é preciso restaurar. É preciso restaurar. É perca de tempo ser um sacrifício, é perca de tempo buscar com o altar rachado, em ruínas. E restaurar o altar é restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. É acertar os detalhes na família, é acertar as pendências entre marido e mulher, entre pais e filhos. É sentar, pedir perdão e perdoar. Acertar o altar. Foi o primeiro passo que Elias deu, foi a primeira coisa que ele fez. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Se eu quero resposta, se eu quero mudança na minha vida, a primeira coisa que temos que nos preocupar é em restaurar a nossa vida, é olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, o que está errado? Eu preciso consertar. Diga para o seu irmão: é o primeiro passo, irmão. Não tem como pular essa etapa. Não tem como pular essa etapa. A comunhão com Deus, o arrependimento. Foi isso que Elias estava fazendo ali. Primeiro ele reparou, ele consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo 31. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel.
Versículo 32. Com as pedras construiu um altar mais forte, a quem? Diga: honra ao nome do Senhor. Diga: primeiro passo, restaurar o altar. Segundo passo, o propósito da minha resposta que eu preciso tem que haver em honrar o nome de Deus. Tudo aquilo que Elias estava fazendo não era para honrar o nome dele. Tudo aquilo que Elias estava fazendo não era para demonstrar que ele era um profeta poderoso e que Deus o ouvia, não. Todo o propósito daquele desafio estava em honrar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Era trazer a realidade de quem era Deus, para que o povo não reverenciasse ao profeta Elias, mas reverenciasse ao Deus que estava falando ali naquele momento. A resposta que eu espero, o milagre que eu preciso, o propósito tem que ser único e exclusivo em honrar a Deus, honrar o Senhor. Se a bênção que você precisa não vai honrar a Deus em nenhum ponto, não vai glorificar a Deus em nenhum ponto, irmão, esqueça. Porque esse é o segundo passo. Primeiro passo, restaurar o altar da nossa vida. Segundo passo, a resposta que eu preciso, o acontecimento que eu preciso para mudar a minha vida, mudar uma circunstância, preciso honrar o nome de Deus. Aleluia. Por isso que todas as vezes que eu peço algo para Deus, eu peço: Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Por isso que todas as vezes que nós recebemos uma bênção, precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Para quê? Para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Esse é o propósito. Aleluia. Esse tem que ser o propósito. Diga: restaurar o altar, honrar o nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Presta atenção nisso aqui. Qual era a necessidade do povo naquele momento? Água. Eles precisavam de chuva. Mais de 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, sem chuva. O povo precisava do quê? E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham do quê? 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam isso novamente. E disse a eles, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. O que eu aprendo com isso aqui? Primeiro, se eu quero resposta de Deus na minha vida, seja no que for, restaurar o altar. Que a resposta e o mover e a mudança na minha vida seja para honrar o nome do Senhor. E terceiro, o povo precisava de... E o que Elias ofertou ali? O que Elias ofertou ali? O que Elias ofertou ali? Água. Água. Dai-vos será dado. Ofereça ao Senhor aquilo que você tem um desejo de receber. Era água, precisava de chuva. Então aquele ato profético, a água tinha que estar no meio de toda aquela cerimônia. E diz a palavra de Deus que Elias pediu: traz água. Mas a água era escassa, não podia desperdiçar água. Não tinha água, os ribeiros estavam secos. As águas que tinham eram apenas para consumo humano. Animais estavam morrendo de sede, e você vai pedir para me trazer água, para desperdiçar toda essa água e derramar sobre o altar para encher até a valeta que você fez em volta? Traga água e jogue sobre o sacrifício 1, 2, 3 vezes. Diga: restaurar o altar da minha vida. Que a resposta honre o Senhor.
e que eu possa ofertar aquilo que eu quero receber. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. Dai e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Plante, não se engane. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se eu estou precisando de amor, eu tenho que plantar. Eu tenho que oferecer o quê? Amor. O que você está precisando lá dentro da tua casa? Não sei, no teu relacionamento com o esposo, esposa, na sua família. Aquilo que está faltando, seja você o primeiro a ofertar. Seja você o primeiro a demonstrar. Eu tenho certeza que Deus vai enviar a resposta. Às vezes só queremos cobrar. Às vezes só cobramos. Está faltando isso, está faltando aquilo outro. Seja você quem vai fazer a diferença. Está faltando, eu vou plantar isso na minha casa, no meu lar. E amanhã eu vou ver crescer e a resposta de Deus virá. E o nome dele vai ser glorificado. Amém ou não amém? Aleluia. Está faltando, o que está faltando, irmão? O que está escasso na tua vida, seja você primeiro a ofertar aquilo, a dar. Dai e vos será dado. Não é receba e dê. A Bíblia é muito clara: dai e vos será dado. É simples. Mas muitas vezes eu quero só receber, mas eu não estou a fim de dar, de ser o primeiro a mudar aquela situação, aquela circunstância. Eu não quero ser o primeiro a dar o braço a torcer. Eu não quero ser o primeiro a me humilhar e a reconhecer que nós também somos falhos. Aleluia. 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 Glória a Deus ou não, irmão? Essa hora é difícil, né? Dá um nó na garganta. Ah, mas é ele, pastor. Ah, mas é ela. Não, é o meu filho que não tem jeito. Não, é minha mãe que é impossível. Não, é o meu pai que, ó, eu desanimo com ele. Não. Somos nós. Somos nós. Está faltando o quê? Amor. Oferte amor. Está faltando respeito? Oferte respeito. Está faltando carinho? Oferte carinho. E você vai ver o que você vai colher. Aleluia. O povo precisava de chuva. Não tinha como Elias ofertar outra coisa ali. Não tinha como Elias ofertar outra coisa ali. A necessidade era água. Qual é a tua necessidade? Aleluia. Aleluia. Versículo 35. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar. O altar já estava ali. Será que você consegue visualizar? O altar restaurado, a comunhão com Deus restaurada, a vida restaurada. Amém? A vida restaurada, o sacrifício, a oferta, ela escorria em cima do sacrifício e enchia toda aquela eira ali que foi aberta. Tudo estava pronto. Elias diante daquele altar. Aleluia. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Elias fez a oração. Eu imagino todos aqueles profetas ali, feridos, machucados, uns sentados, outros deitados, de ficar o dia inteiro se cortando, pulando e gritando. Eu imagino também o silêncio do povo. É agora. Baal não respondeu. É agora. Precisamos de uma resposta. Responde-me, ó Senhor,
Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e lambeu a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Aleluia. E de uma vez só, irmão, não sobrou nada. Então Elias ordenou-lhe: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias o fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Olha o versículo 41. Aleluia. Qual era a necessidade do povo? Qual era a necessidade do povo? Vamos lá, me ajude a pregar, tá? Qual era a necessidade do povo? O que Elias ofereceu no sacrifício? No altar? Versículo 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte lá ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o teu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. Diga: chover forte. Diga: depois de 3 anos e meio sem chuva, choveu forte. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. A necessidade do povo era água. Ah, esse Deus é maravilhoso, Ele fala maravilhosamente. A necessidade do povo era água. Ele lhes ofertou água. Depois de restaurar o altar e colocar o sacrifício, então ele orou a Deus, e Deus respondeu com fogo, porque era para a honra e glória do Senhor. E depois disse: vai embora, rei, vai embora, porque vai chover forte. E diz a palavra de Deus que Deus não só respondeu com fogo naquele dia, mas Ele respondeu com água, porque a água era a necessidade daquele povo. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que tem tirado o teu sono. Eu não sei o que tem te preocupado. Eu não sei o que tem trazido a você desconforto espiritual, emocional. Mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite para que essa palavra entrasse no teu coração, para que você saísse de uma forma nova deste lugar, disposto a plantar aquilo que você precisa. Abachuri canta lá manai, às vezes queremos colher o que nós nunca plantamos. Às vezes queremos colher o que nós nunca plantamos. A Bíblia diz que aquele que planta paz, ele vai colher paz, ele vai colher bonança. Mas aquele que planta tribulação, ele vai colher tribulação. E Deus falou comigo poderosamente com essa palavra hoje à tarde. O primeiro a ser ministrado fui eu. Fui eu a ser ministrado. E hoje você vai sair daqui essa noite com uma chave na tua mão. Ou você abre a porta ou deixa ela fechada. No teu relacionamento, na tua vida, na vida dos teus filhos, na sua família, na tua casa, no teu trabalho, no teu convívio. A chave foi colocada nas nossas mãos hoje. Ou você sai daqui e usa essa chave e abre a porta e entra por ela, ou ela vai continuar trancada. Restaure o altar da tua vida. 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 Feche as trincas. Troque as pedras quebradas.
Plante o que você precisa receber. Plante o que você precisa receber. E honre o nome do Senhor. Coloque a mão no teu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus, Pai, diante da tua palavra essa noite, nós nos dobramos a Ti, nós nos rendemos a Ti, nós reconhecemos o Teu nome, nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania, reconhecemos a verdade da Tua palavra, Pai, e nós sairemos daqui essa noite totalmente transformados pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Sairemos daqui essa noite totalmente transformados pela verdade da Tua palavra, que abre a nossa mente. Ó Deus querido, que alarga a nossa visão, Pai. Ó Deus, nós te pedimos para que olhes para cada coração aqui essa noite, para cada família, Senhor. O que eu quero é te agradecer pela Tua palavra hoje. Quero te agradecer pela Tua direção, Senhor, pelo Teu propósito nas nossas vidas, Senhor, e pelo Teu cuidado. Senhor, que essa palavra venha a surtir efeito. Ó Deus, que essa palavra, nós sabemos que ela não voltará vazia para o Senhor, mas haverá transformação, haverá transformações no nosso meio, na nossa família. Ó Deus querido, mas o Senhor fala fortemente aos nossos corações, Pai. Nós queremos sair daqui essa noite dispostos a colocar em prática o que nós ouvimos e a viver as Tuas promessas para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.